E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então quero mostrar para vocês como criar aquele efeito de mágica no Photoshop, tá? Eu estava gravando aqui então algumas aulas para o curso de manipulação de imagens do iniciante ao avançado e resolvi então fazer essa aula aqui para o YouTube. Bom, basicamente é o seguinte, eu vou ensinar como fazer então com a caneta e depois com o mouse, tá? Nesse caso aqui a caneta fica melhor sim, mas é totalmente possível, se você tem paciência, fazer com o mouse. Vamos lá, então tô com uma imagem aqui, é só uma imagem estática mesmo, tá? Que serve bem de exemplo aqui para o que nós vamos fazer, que é o seguinte, eu vou criar aqui uma nova camada, tá? Vou criar uma nova camada aqui, e nessa camada eu vou em editar, preencher e vou colocar a cor preta, tá? Vou criar mais uma camada, vou apertar a tecla D de dado para resetar as cores do Photoshop. Depois disso, eu vou criar aqui embaixo uma camada de ajustes de mapa de degradê. Vou clicar aqui em cima desse mapa, tá? É bom que você escolha essa primeira opção aqui, tá? Quer dizer, a terceira opção que vai do preto para o branco. É importante que o preto comece com o preto aqui, senão não vai funcionar, tá? Vou pegar então as cores que eu quero. Vou pegar aqui uma cor de um laranja que é quase vermelho aqui, bem forte. Ok, e a segunda cor já é bem parecida com aquela lá, só que vai ser mais pro lado do amarelo aqui, ó. Tá bem mais claro. E a terceira cor, quer dizer, a quarta cor, vai ser muito parecido com essas que eu peguei, só que a versão bem mais clara dela, quase branca. Beleza? Você vai então aqui nessa camada preta aqui, a camada que está com preto, e muda para divisão, tá? Divisão. Essa camada aqui então você vai aplicar a camada de baixo. Então segure o Alt até aparecer esse quadradinho com a seta para baixo e clique. A mesma coisa aqui em cima, ó, no mapa degradê. Segure o Alt entre as duas camadas e clique, tá? Aí parece que some tudo, né? Nós vamos na camada do meio e aqui que nós vamos desenhar. Então estou com a ferramenta pincel e vou pintar com a cor branca, tá? Aperta o X então para o branco vir para frente e fica mais ou menos assim. Bom, nós vamos configurar esse pincel então. O legal dessa aula é saber um pouco mais sobre o painel de pincel aqui, ó. Provavelmente o seu vai estar desmarcado isso aqui tudo, tá? Não tem nada marcado aqui. O que você vai fazer? Você vai então em suavidade, não tem nada para configurar aqui, mas transferência, eu vou começar ensinando com a caneta, você vai marcar pressão da caneta, tá? E forma aqui então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui definido, tá? Para não ficar totalmente borrado ali. O espaçamento pode colocar um pouco para cá e eu vou diminuir um pouco o tamanho do pincel aqui, tá? Transferência então, a tremulação de opacidade eu vou colocar para cá. Dinâmica de forma a gente não precisa usar agora, nós vamos usar depois, um outro exemplo. Bom, então primeiramente, como eu falei, eu vou ensinar a fazer com com caneta. E qual que é a diferença aqui então? Ó, vou colocar a opacidade aqui em 100 e o fluxo em 100. Quando eu coloco a caneta bem fraquinho, ele mostra aqui mais a parte mais escura das cores escolhidas. Quando eu aperto um pouco mais, ele fica mais claro. Tá vendo? Ó? Quando eu aperto a caneta, porque ele está usando a pressão da caneta, ele fica mais claro. Então, se eu quase não coloco pressão na caneta, ele fica escuro. Se eu aperto, ó, ele vai ficando cada vez mais claro. Tá? Isso aqui cria efeitos muito legais. Então, ó. Dá para criar alguns efeitos bem interessantes aqui. Aí agora vai da sua criatividade, né? Então vou apertar aqui a tecla R para girar aqui, para ficar mais confortável para mim. Eu vou criar aqui algumas coisas. Tá? Aqui é na doideira mesmo, gente. Posso diminuir isso. Ó, segurando o Alt, o botão direito do mouse, eu diminuo. Aí agora é criatividade. Vou dar algumas dicas aqui legais. Por exemplo, você pode pegar a ferramenta borrar, tá? Aumentar aqui, você consegue fazer alguns ajustes assim, ó, como se estivesse
indo numa direção muito específica aqui, ó, né? Como se essa mágicazinha estivesse viajando para um lugar aqui, ó. Ok? Outra dica então é apertar o X para o preto vir para frente aqui. Daí então com a opacidade menor, quer dizer, ó, pego a ferramenta pincel com o preto na frente, tá? Diminuo a opacidade bastante e até o fluxo. Eu consigo, vou aumentar aqui o pincel, tá? Segurando o Alt e o botão direito do mouse. Eu consigo escurecer algumas partes. Porque uma mágica, quando você... A mágica não existe, né, gente? Mas esses efeitos usados com mágica aí, algumas partes são mais escuras, tá? A gente perceber isso. Mais apagadinhas. Então fica mais interessante mesmo. Você pode ir apagando e fica melhor, tá? Então essa é uma das maneiras. Aí é você realmente encontrar a cor que serve para você e tudo mais. Antes de passar para a explicação do mouse, eu quero te ensinar a fazer também aqueles pontos brilhantes pequenos, sabe? Aqueles... como se fosse um pó mágico. Como criar isso? Vou clicar com o botão direito aqui, com o pincel. Vou aqui no primeiro pincel agora, tá? Vamos configurar ele. Vou clicar lá em cima. E aqui eu vou habilitar a dinâmica de forma, dispersão. Vou também colocar aqui transferência. Então, dinâmica de dispersão aqui, eu vou aumentar, olha só. Tá vendo que ele se despedaça ali? Em dinâmica, quer dizer, forma do pincel, eu vou colocar a dureza um pouco maior e vou diminuir aqui, ó. Tá? Diminuir, coloquei a dureza um pouco mais e vou aumentar o espaçamento entre eles. Dinâmica de forma, eu vou aumentar a dinâmica de forma, por quê? Porque ele vai deixar os formatos, né, de cada uma dessas partículas diferentes. Tá? Então, por isso aqui nós temos a tremulação e temos também a tremulação de redondez. Alguns vão ficar mais achatados e outros não. Ó, assim que eu quero. Na transferência, então, tá a pressão de caneta ainda, porque eu vou usar a pressão de caneta. Eu estou usando a pressão de caneta ainda. Aqui no contar, ó, se você aumentar, ele fica bastante coisa. Mas eu não quero não, eu quero o menos possível. Ok, tá? Então, basicamente isso. Eu estou nessa camada aqui ainda e eu testo, ó. Aí eu pinto com o branco e fica assim. Quanto mais eu apertar... Opa, errei uma coisa aqui. Eu tenho que colocar a opacidade e fluxo em 100. Aí eu posso diminuir. Pincel. Ó. Vou colocar bem pequeno. Pequeno demais. Então se eu passar devagar, ele fica mais escuro. Se eu apertar, fica mais claro, ó. Tá vendo? Então criamos aqui. Beleza? Bom, como usar o mouse então? O mouse vai ser mais chato. Vou clicar com o botão direito, vou no de baixo. Esse de baixo é aquele que nós criamos, né? Esses mais grossos aqui. Então, clicando com o botão direito, nós vamos escolher um dos pincéis, esses pincéis mais simples. E nesse caso aqui, nós vamos usar então a transferência, suavidade. Aqui na forma, então, você vai colocar a dureza menor, o tamanho. Só que a diferença vai estar em transferência. Eu usei pressão de caneta, não usei? Então agora você vai usar atenuar, tá? Atenuar também aqui. E você pode aumentar aqui o espaçamento, ó, o espaçamento e o tamanho e a dureza. Então aqui você vai conseguir usar o mouse. Vou usar o mouse agora, ó. Então ele faz também mais ou menos o efeito. Sempre o começo vai ser a parte mais clara e a outra parte mais escura. E você junta os dois, ó, vai juntando os dois. Então você faz com o mouse também, do mesmo jeito, tá? E como fazer o pequeno lá então? O pequeno da mesma coisa. Você vai usar essas informações aqui, dispersão, transferência,
Na dispersão, então, você vai aumentar, vai deixar aqui a dureza mais forte, vai diminuir o tamanho. Na transferência, então, você vai usar atenuar também. E aqui na forma, você vai aumentar o espaçamento e vai funcionar do mesmo jeito, gente, ó. Mesma coisa, tá? E na dinâmica de forma, lembre-se de colocar esses aqui para girar, alguns para girar e ficar diferente só. Tá aí, funcionando do mesmo jeito, tá bom? Beleza. Então o que eu quero fazer aqui agora, vou pegar a ferramenta de borracha e vou apagar essa parte de baixo aqui. Então vamos trabalhar aqui agora na interação que ela vai ter com esses objetinhos aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que isso aqui tudo passe por trás da cabeça dela, tá? Porque na frente está meio sem sentido. Então eu venho aqui embaixo, na mulher, na fada, eu vou aqui em selecionar assunto, seleciono ela, selecionou, beleza. Aí eu volto para a camada onde eu pintei essas mágicas aqui e vou pintar com a cor preta, ó. Selecionei o preto, apertando X, e vou pintar aqui para que não passe na frente da cabeça dela. Beleza? Então passou por trás. Na mulher, então, aqui na fada, eu vou colocar exposição e vou diminuir, ó, deixar um pouco mais escuro aqui. É isso que eu quero mesmo. Aí nessa camada aqui, eu vou começar a pintar essas luzes nela. Então que eu vou pegar aqui com o pincel normal, tá? Um pincel parecido com aquele que eu fiz, com a cor branca. Ó, pincel. Só que não esse, né? Tem que ser aquele que é completo, esse aqui. Só que... Eita. Fiz besteira aqui. Vamos lá. Vou clicar nas opções lá de novo. Ele não salvou, eu não salvei essas opções aqui. Essa que é a parada, né? Vou pegar aqui então a transferência. Vou voltar aqui para o meu pressão de caneta. Você pode colocar atenuar se você tem só o mouse, não tem problema. Vou colocar aqui dessa maneira. Deixa eu ver aqui se... Vou colocar mais ou menos assim. Ok. Então, deixa eu apagar isso aqui. Você pode apagar isso aqui com a cor preta, tá? Dá na mesma. Se não quiser apagar com borracha, pode apagar com a cor preta também. Pintando com a cor preta. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou colocar o reflexo dessa luz no corpo dela. Tá? Na cabeça dela, basicamente. Então, fica muito legal. Ó, então, pinto com o branco. Aí eu posso, nesse caso, diminuir bastante o fluxo e bastante a opacidade, tá? Porque eu não quero que fique forte demais ali. Quero mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Principalmente aqui, nessas partes. Como, por exemplo, no braço dela. No ombro, quer dizer, né? No ombro e em parte do braço. Como se a luz estivesse pegando lá. Olha que legal, gente. Olha essa luz pegando ali. Pô, Flávio, você está pintando errado. Sim, eu sei. A gente pode corrigir depois. Vou te ensinar uma técnica bem legal para corrigir isso. E essa aula completa está lá no curso Manipulação de Imagens do canal, tá? Em breve vou lançar aqui. Tem muitas aulas legais, muitas coisas absurdamente novas, completas, detalhadas, com suporte 24 horas. 24 horas? Sim, 24 horas. Então, onde pode ter esse reflexo eu vou colocar. Não vou colocar em tudo, só onde eu acho que realmente iria pegar. Onde é mais forte eu pinto mais forte. Pô, Flávio, eu não tenho caneta, o que é que eu faço? Uso o mouse, que eu acabei de mostrar, tá? Vai ser mais trabalhoso, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Muitas edições profissionais aí no YouTube foram feitas com mouse, gente. Não tem desculpa, tá? E se você quiser comprar um tabletzinho mais barato, aqueles de R$200, já serve, tá? Já é esse aqui. Dá pra usar absurdamente. Acabou, não precisa comprar nada de 5 mil, nem um iPad Pro, não.
Bobeira, bobeira mesmo. Se tiver dinheiro, compre, né? Lógico. Mas se não tem, não vá se endividar por isso. De maneira alguma. Olha aqui, ó. Então aqui onde eu sei que tem cabelo dela, eu posso pintar mais fraco, ó. É uma tiara isso aqui, gente. Não sei o nome dessas coisas, mas eu acho que é uma tiara. Então eu acho onde a luz vai pegar, eu posso pintar ali, ó. Pô, Flávio, isso no rosto dela tá meio exagerado, tá? Eu vou ensinar uma última técnica aqui para terminar esse vídeo. Que é a seguinte, é simplesmente pegar a ferramenta borrar, tá? Onde você acha que está muito exagerado, diminui aqui, dá um zoom e vai pintando aqui, ó. Ó, espalha a tinta onde possa ter. Diminuo bastante e espalho aqui, ó. Flávio, e onde eu acho que ficou muito exagerado? O que eu faço para apagar isso aí de uma forma mais tranquila? Pega a ferramenta pincel, coloca o preto na frente, usando o X, e com opacidade pequena, o fluxo pequeno, você vem e apaga as partes exageradas, tá? Você pode ver que ele diminui, ele não apaga, ó. Tá vendo? Aqui no pescoço não tem essa luz, né? Porque é praticamente uma tinta. Ó, no nariz também exagerei, mas eu vou deixar um pouco, ó. Então, com isso, ele diminui, ele não tira tudo. Aqui também, achei meio exagerado, posso passar por cima para ele diminuir. Mas aqui é legal que você pegue a cor branca aqui e faça esses fios aqui, gente, com delicadeza, ó. Com delicadeza. Ó. Porque os fios pequenos, eles vão brilhar ali mais, né? Se tem só um fiozinho bem fininho, ele vai brilhar mais no fundo. Então aqui, ó, eu vou pegar de novo o preto, vou apagar aqui, vou deixar mais aqui em cima e aqui também. Não apagar, né? Atenuar isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Então essas mágicas aqui atrás você vai ter que trabalhar bastante, tá? Mexendo bastante, apagando algumas partes, inserindo outras. Muito, muito legal de você fazer. Então começo com essa mesma técnica que eu estou aqui, mesmo pincel que eu estou. Eu posso continuar aqui, ó, fazendo mais coisas. E vai ficando cada vez melhor. Tá? Diminui, cria mais um. E vai criando, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.